Olha, a TV está de volta com a segunda parte da entrevista com o secretário estadual da Administração, Jefferson Barros. Nesta segunda parte, ele fala sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Programa Estadual de Desligamento Voluntário e também se tem algum tipo de pretensão política. Acompanhe. Vamos falar um pouquinho sobre o programa, o plano, né, de desligamento voluntário, né? Qual que é a intenção de vocês com esse programa? Então, nós temos lá 3 possibilidades abertas, né? Inclusive, nós já fizemos a publicação da regulamentação, o processo vai ser todo online. Então, eu peço para que os servidores aí fiquem atentos no portal do servidor, que inclusive foi lançado um novo portal dos servidores agora essa semana. Ele está bem mais ágil, mais simples, com várias novas funcionalidades que o servidor vai poder acessar lá e verificar. Nós estamos tentando facilitar a vida de acesso do servidor ao serviço que a administração oferece, né? Entre eles o do PDV. Então, daqui a alguns dias, inclusive, a calculadora eletrônica para ele saber o cálculo vai estar disponível. A partir do dia 2 de abril, a gente vai ter abertura lá dos 3 pontos previstos na lei do PDV, né? do Programa de Desligamento Voluntário. Primeiro é o desligamento, ou seja, ele vai pedir o desligamento dele do Estado, vai ser exonerado e a gente vai pagar ali um pecúnio, né, que é uma indenização para ele, isenta de imposto. Então, existe todo um cálculo de proporcionalidade que não é tão simples, mas numa conta rápida seria mais ou menos o seguinte: a gente vai pagar pelo tempo que ele prestou de serviço para o Estado, o equivalente a um mês, ano de salário. Como é que funciona? Ele ganha R$10.000, trabalhou 15 anos no Estado. Então, eu vou calcular mais 25% desse valor. Então, eu vou pegar R$12.500 e multiplicar por 10, foi o tempo que ele trabalhou. Então, o pecúnio dele vai ser mais ou menos R$125.000. Aí tem todo um cálculo proporcional de férias, acertos, férias suspensas, que aí já é mais complexo. Mas, em termos gerais, é mais ou menos isso, né? E como ele recebe em forma de pecúnio, o que significa pecúnio, né? Em forma de indenização, né? É livre de imposto, então ele vai receber esse valor líquido, né? Então, a conta do desligamento é mais ou menos essa. Os outros 2 são a redução da jornada proporcional à redução do vencimento. Ele vai poder reduzir em 25% ou 50% e vai ganhar ali 30 minutos de adicional, ou seja, ele ganha 10 mil, reduziu para 4 horas a carga horária dele, ele é 8 e reduziu para 4. Ele vai receber 5 mil mais 25% da redução da jornada, né, proporcional em minutos, né? Então é mais ou menos essa a conta. E por último, a licença incentivada indenizada, né? Ou seja, ele vai tirar uma licença por 3 anos, nós vamos pagar o equivalente a 3 salários para ele, à vista, né? Ele ganha 10 mil, né? Nós vamos pegar o valor dele de R$10.000 e pagar 30 mil para ele, ele fica 3 anos de licença. Então é mais ou menos isso. Tudo isso para enquadrar na Lei de Responsabilidade Fiscal, todo esse exercício, né? Aliás, durante toda a nossa conversa aqui, a Lei de Responsabilidade Fiscal está ali por trás, né? É esse mesmo exercício. Sim, também. É lógico que só com a lei do PDV nós vamos ter um enquadramento. É mais uma medida que complementa aquilo que a gente tem realizado, né? Tá tentando fazer, né? Então, o objetivo é assim. Hoje a gente está em que situação, que percentual acima? Não, a gente está numa situação bastante grave, mas existe uma explicação técnica para isso também. Ela não é só de aspecto legal. O que ocorre? Em dezembro, no último quadrimestre de 2016, né? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal ela conta o histórico dos últimos 12 meses. Até o último quadrimestre do ano passado, a gente contabilizava a repatriação. Nesse quadrimestre, a repatriação saiu. Então, a gente, com essa queda bruta de receita em torno de 300 milhões, que foi a receita adicional que a gente teve com o refis, com a repatriação, a gente tirou 300 milhões de receita e aumentou a despesa com o pessoal. Aumentou como? O que mais pesou foi o implemento da Lei dos Militares, aquela decisão judicial de dezembro, que a gente teve que implementar o mandato de segurança, e a data base, querendo ou não, foi quase 10% de aumento na folha dos efetivos. Muita gente fala que contratou demais, é carga em comissão, não é, continuo reafirmando, não é. E aumentou o contrato temporário? Aumentou, só que aumentou proporcional às aposentadorias. Eu aposento o professor, eu tenho que repor, eu aposento o assistente, eu tenho que repor. Então, acaba que não muda. O que muda é a quantidade de contrato, porque eu tive que repor a mão de obra. Então, é isso que está ocorrendo, mas o valor não aumenta, entendeu? Tem até um certo deságio. Mas o que ocorreu em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal foi isso. Inclusive, sentei essa semana com os técnicos de contabilidade da Cefaz e da Secretaria da Administração e nós vamos mudar o método de cálculo. Por quê? Muitas decisões judiciais estão sendo computadas nesse índice. O Estado tem feito isso para dar transparência de fato, né? Tanto que foi para 54,99, mas é uma explicação contábil.
A partir do outro quadrimestre, a lei de responsabilidade fiscal permite que a gente tire as decisões judiciais do cômputo. Então, provavelmente, a gente deve cumprir lá a redução de 1/3 prevista em lei. Vamos falar agora de progressões, né? Vocês estão, de um lado, você tentando economizar, tentando, de outro, todos os direitos que oneram na folha, Perfeito. né? Antes de falar da progressão, eu acho que também vocês deram posse para bastante efetivos, né? Sim, justamente. Isso tem o efetivo tem um custo bem maior para você. Beleza. Eu vou, aproveitando o gancho, vou até dar um exemplo. O agente penitenciário, a gente pagava 1.500. O agente previsto na lei do concurso da defesa social, o técnico de defesa social, é o dobro. É 2.700, então praticamente o dobro. Então onera. A gente fez o chamamento do concurso público, mas onera. Então é isso mesmo, você tem razão. Não é porque o Estado agiu de forma responsável. Não teve uma despesa discricionária. O governador não chegou para uma categoria e deu aumento. Isso não ocorreu. Então não é por irresponsabilidade do governo, do governador, é por uma questão de gestão mesmo. Voltando aí, quem já é efetivo, as progressões tem um prazo aí para apresentar, se eu não me engano, a apresentação de certificados, né? Do quadro geral, a gente publicou já a relação dos aptos de 2015, 16 e 17. Isso, assim, é para a gente regularizar a situação funcional do servidor, deixar ele apto a progredir, mas a progressão em si ainda não tem previsão, ela tem um custo. E está faltando eu fechar o quadro que tem um custo mais alto, que é o da saúde. Inclusive, na próxima segunda-feira, eu vou me reunir com o Sindicato dos Médicos, com o Sindicato dos Enfermeiros e Profissionais de Saúde, para apresentar para eles já a relação dos aptos, né? Então, eu já concluí em torno de 7.000 servidores, acho que estão aptos à progressão nesses últimos 3 anos aí no quadro da saúde. Então, na segunda eu já vou apresentar. Não significa que a gente vai fazer o implemento da portaria de concessão da progressão, mas pelo menos a regularização da situação funcional, que é um compromisso que o governo fez com os representantes das categorias, com os servidores, a gente vai fazer. Se você fechar o número para você trabalhar também, né? Sim, perfeitamente. Eu preciso saber o que 2015, 2016, 2017 tem pendente de progressão para apresentar ao governo de uma forma geral, né? Secretaria da Fazenda, Planejamento, para a gente definir aí talvez um calendário de implemento. Eu perguntei e você não me respondeu. Nós estamos em que número na lei de responsabilidade fiscal? 54,99, né? Então a gente está extrapolando aí em torno de 100% do limite legal. Ok. Para encerrar, pretensões políticas para esse ano, para os próximos? Não, muita gente me aborda e pergunta essa questão de pretensão política. Eu falo para todo mundo a mesma coisa. Eu tenho um partido. O partido se chama Marcelo Miranda. É o governador quem decide. Só sou o candidato se ele quiser. E acredito que eu ajudo mais dentro do governo do que fora. Então acredito que eu sou mais útil dentro do governo ajudando o governador. E o meu objetivo é esse, é só ajudar. Tá certo, tá aberto. Se você quiser dar algum recado, falar alguma coisa. Queria aproveitar para falar da universidade corporativa. Acho que é uma agenda positiva que a gente está tratando dentro da administração. Nem tudo são números e contas. A Unicef vai vir com muita novidade e inovação. Nós vamos oferecer muitos cursos esse ano. Estamos fechando uma parceria aí que logo nós vamos estar divulgando, mas para oferecer aí alguns cursos de maior complexidade, digamos assim, para os nossos servidores. Então, logo nós vamos ter muita novidade boa aí na Universidade Corporativa. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Perfeito. Eu que agradeço. E a gente se encontra a qualquer momento.